Aí, agora sim. Então, pessoal, a gente fala agora das vias descendentes ou motoras, ascendentes ou sensitivas na segunda parte dessa aula. Então, vamos entender aqui, de forma geral, como são formadas essas vias. São várias vias, né, descendentes, são várias vias, mas elas têm uma organização geral comum. Então, percebam aqui, fibras que se originam no córtex cerebral. Então, as vias descendentes, elas se originam aqui na região do córtex, na sua grande maioria. Ou em várias partes do tronco cefálico, então é no córtex, ou aqui na região do tronco cefálico, que nós temos aqui, ó, mesencéfalo, aqui a ponte e o bulbo. Então, esses três elementos aqui são os três componentes do tronco cefálico. E aqui dois cortes representando a medula espinal. Então, fibras que se originam no córtex, em várias partes do tronco cefálico, e terminam fazendo sinapse com. Isso é importante. Onde termina uma via ascendente? Onde termina uma via descendente? Né? Ela faz sinapse com neurônios medulares, que vai formar as vias motoras descendentes somáticas. Então, aqui é muito simples. A via descendente é formada por dois neurônios. Um chamado neurônio motor superior, que é esse daqui, ó. Esse aqui é o neurônio motor superior, situado no córtex aqui, por exemplo. Olha o tamanho do axônio dele. Vem descendo, passa aqui pela cápsula interna, passa por todo o tronco cefálico. Na decussação das pirâmides, ele cruza para o lado oposto, ou seja, da direita veio para a esquerda, entra aqui no funículo lateral, por exemplo, da medula, e vai fazer sinapse com esse outro neurônio chamado de neurônio motor inferior. Neurônio motor inferior. E esse neurônio motor inferior, ele vai se conectar com os músculos estriados esqueléticos para executar, então, o movimento. Ok? Então, são dois neurônios. Neurônio motor superior, neurônio motor inferior. Aqui a gente já pode falar um pouquinho de clínica. Existe uma diferença muito grande na sintomatologia das lesões do neurônio motor superior e do neurônio motor inferior. As lesões do neurônio motor superior, que podem ocorrer em todo esse trajeto, ou seja, lesões encefálicas, um exemplo são os AVS, os acidentes vasculares encefálicos, ou derrames, como popularmente são conhecidos, eles podem afetar o neurônio motor superior. Assim como uma lesão medular ou uma lesão no tronco encefálico também pode afetar esse primeiro neurônio, que é o neurônio motor superior. Uma das manifestações, são algumas, mas só para falar uma que é bem característica. Uma lesão de neurônio motor superior vai levar à espasticidade, que é aquela contração mantida de um músculo. O músculo ele fica com uma rigidez de contração mantida, chamada de espasticidade. Vocês que já viram um paciente que teve um derrame, vocês conhecem aquele padrão, né? Que é, isso eu vou falar na próxima aula. Aquele padrão de contração mantida dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, lesão de neurônio motor superior causa, dentre alguns sintomas, o mais característico é a espasticidade. Já a lesão do neurônio motor inferior vai causar uma flacidez ou atonia no músculo. Então, se a gente tem uma lesão aqui, por exemplo, nessa raiz ventral, né, vamos supor que essa raiz ventral, ela inerve um músculo intercostal qualquer. Aquele músculo, ele vai perder o seu tônus, ele vai perder a sua capacidade de contração e ficar totalmente atônico, flácido. Então, lesão do neurônio motor superior é uma lesão espástica. Lesão do neurônio motor inferior é uma lesão flácida. Isso é básico na neurologia, né, na fisioterapia aplicado à neurologia. E aqui vocês já entendem o geral dessas lesões nessas
duas partes do sistema descendente, o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior. Então, aqui é uma região onde o neurônio motor superior faz sinapse, com esses neurônios medulares, que são os neurônios motores inferiores. Esses neurônios medulares são os neurônios motores inferiores, e formam, então, as vias motoras descendentes somáticas. Agora, esse neurônio motor superior aqui, ele pode fazer sinapse também com o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo, que são as vias descendentes viscerais. Então, nós sabemos que as vísceras, elas se movimentam. E esse movimento das vísceras é dado pelo sistema nervoso autônomo. Mas quem controla as vísceras pelo sistema nervoso autônomo é um neurônio motor situado aqui em cima. Mais especificamente aqui na região de hipotálamo. Então, imagina que um neurônio motor superior aqui no hipotálamo, ele envia seu axônio e vai fazer sinapse aqui na região da coluna lateral da substância cinzenta da medula espinal, onde estão os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo. Aí, dessa coluna lateral, onde está esse neurônio pré-ganglionar, sairá um axônio, que, por sua vez, vai inervar, do ponto de vista motor, as vísceras. Então, imagine um movimento peristáltico do estômago. Onde ele começa? Ele começa aqui na região do neurônio motor superior, na região hipotalâmica. Agora, um terceiro destino dessas fibras descendentes do neurônio motor superior são neurônios da coluna posterior. Isso aqui é super importante para a fisioterapia também, que vai formar a via analgésica descendente. Então, nós sabemos que existe uma via que tem origem aqui na região de mesencéfalo, uma região específica conhecida como substância cinzenta periaquedutal, núcleos magnus da RAF, né? Algumas regiões aqui no tronco encefálico, eles originam um axônio descendente e vai fazer sinapse aqui, ó, com a pontinha, com o ápice da coluna posterior da substância cinzenta da medula espinal. Lembrem que aqui é a região onde está situada aquela substância gelatinosa que compõe o portão da dor. Então, essas fibras descendentes, elas vão modular a atuação do portão da dor no sentido desse portão permitir ou não a entrada de estímulos dolorosos da periferia para o sistema nervoso central. Então, técnicas fisioterapêuticas que têm finalidade analgésica, elas conseguem ativar essa via analgésica descendente, que vai fazer essa modulação no portão da dor, o qual, por sua vez, irá fechar, esse portão irá fechar, né, nessa analogia, esse portão irá fechar e não deixará o impulso doloroso entrar no sistema nervoso central, caracterizando, então, assim, um efeito analgésico. Tá? Então, aqui em vermelho, esses são os três neurônios alvo. Os três neurônios alvo dos neurônios superiores, que formam as vias descendentes. Tá? Então, guardem esse slide, que ele é muito importante, para a gente poder entender como é formada esse aspecto neuroanatômico dessas vias descendentes, a relação com os neurônios da medula dentro desses três componentes. Então, aqui, na realidade, eu já adiantei para vocês, né? Estrutura geral da via motora. Então, a gente tem o neurônio de primeira ordem, que é o neurônio motor superior, né? Neurônio motor do córtex cerebral fica lá na região do giro pré-central, que é a região motora, né? Ou do tronco encefálico, neurônio motor superior. Então, esses são os neurônios motores superiores. Eles vão estar na região do tronco encefálico ou no giro pré-central, lá do córtex cerebral, onde nós temos os neurônios responsáveis pelo movimento de todas as partes do corpo.
Então, aqui vai ter origem os chamados tratos descendentes do sistema lateral e medial. A gente vai ver esses dois sistemas aqui, o sistema lateral e o sistema medial, que são subsistemas que compõem as vias descendentes. Ok? O neurônio de segunda ordem é o neurônio motor inferior, né? Neurônio motor inferior, ou motoneurônio, também é conhecido como motoneurônio, situado na coluna anterior da medula espinal. Isso a gente falou na aula passada. Coluna anterior da medula espinal é o local onde estão armazenados, colocados, situados esses neurônios. Ok? Desses neurônios, desses motoneurônios, é que vão se originar os nervos espinais, né? Os nervos espinais relacionados com a inervação dos músculos. Ok, pessoal? Então, até esse ponto da aula, a gente já tem que ter em mente essa organização geral das vias que comandam principalmente os músculos estriados esqueléticos. Eu tenho um neurônio motor superior no meu córtex cerebral, lá na região do giro pré-central. Esses corpos de neurônios situados no giro pré-central enviam aqueles axônios longos que vão fazer sinapse com o motoneurônio situado na coluna anterior da medula espinal. E dali, da coluna anterior da medula espinal, origina-se o componente motor que vai inervar os músculos estriados esqueléticos. Dessa região da coluna anterior até o músculo, nós temos a raiz ventral e o nervo espinal, né? Então, pensa em todo esse trajeto, desde aqui do giro pré-central, passando pela substância branca aqui do encéfalo, tronco encefálico, substância branca da medula, coluna anterior da substância cinzenta, raiz ventral, nervo espinal e músculo. Qualquer lesão nesse trajeto causará um quadro clínico, que de modo geral pode ser dividido, como eu falei para vocês, uma lesão no neurônio motor superior, o de primeira ordem, uma lesão espástica, uma lesão no neurônio motor de segunda ordem, uma lesão flácida. Lesão espástica, a gente trata de uma forma, existe um protocolo para tratamento de lesão espástica. Lesão flácida, a gente trata de uma outra forma, existe um outro protocolo para tratamento de lesões flácidas, ok? Então percebam a importância dessas informações iniciais, né? Elas já nos dão um certo subsídio para a gente já poder entender a clínica, o diagnóstico e o tratamento dos pacientes na área de neurofuncional, né? De fisioterapia neurofuncional. Aqui são aqueles dois subsistemas, sistema lateral e sistema medial. Esses dois subsistemas fazem parte das vias descendentes, das vias motoras, né? Eles são componentes dessa estrutura geral da via motora. Então, o que é esse sistema lateral? Ele é formado pelo trato córtico-espinal lateral, com origem no córtex cerebral, e pelo trato rubroespinal, que tem origem no núcleo rubro, lá da região do mesencéfalo do tronco encefálico. Beleza. Esses tratos, eles ligam-se aos neurônios motores do grupo lateral e vão controlar músculos distais dos membros, de forma contralateral, ou seja, músculos intrínsecos e extrínsecos da mão e do pé. Vocês lembram desse grupo lateral de neurônios da coluna anterior?
Esses neurônios, vocês lembram? Distal extensor, distal flexor. O trato córtico espinal e rubro espinal, eles fazem sinapse com esses neurônios aqui, com esses neurônios situados nesse grupo lateral. E o grupo lateral comanda os músculos distais, flexores e extensores, ok? Então, imagine uma via descendente originando-se lá do córtex cerebral ou do núcleo rubro, descendo dos seus axônios até essa região e controlando esses neurônios, que, por sua vez, através dos seus axônios, saem pela raiz ventral e vão comandar os músculos distais, flexores e extensores dos membros. Tá? Eu acho que ficou claro, né? A topografia desse sistema lateral que a gente está falando. Então, o sistema lateral, representado por esses dois tratos, córtico espinal lateral e rubro espinal, se eles forem lesados, não importa se na região da medula ou se na região encefálica, qual é a sintomatologia? Uma falta de controle nos músculos distais dos membros. Só que de forma contralateral. Por que contralateral? Porque toda via motora ela é cruzada. E onde ela cruza? Neuroanatomia básica, na decussação das pirâmides, na região do bulbo. Então, se eu tenho uma informação originada do lado direito do encéfalo, ela vai comandar um músculo do lado esquerdo, lá do corpo, certo? Então, por isso que esse descontrole, essa disfunção ocasionada por lesão nesses dois tratos, vai afetar músculos distais contralaterais, intrínsecos e extrínsecos de mão e pé. E essa lesão vai ser flácida ou espástica? Vai ser espástica. Por quê? Porque nós estamos falando de neurônio motor de primeira ordem, neurônio motor superior. Nós estamos falando de lesão no trato córtico espinal lateral e rubro espinal. Então, uma lesão nesses dois tratos se manifestam com uma paralisia espástica contralateral nos músculos intrínsecos e extrínsecos de mão e pé. Obviamente que vai afetar a mão se a lesão for na região da mão. Vai afetar pé se a lesão foi na região do pé. Lembrem que lá na região do giro pré-central, nós temos uma região responsável pelo comando dos músculos da mão e uma região responsável pelo comando dos músculos do pé. Então, a sintomatologia vai se dar dependendo de onde essa lesão ocorreu, tá? Lembrando que esses dois tratos, se a gente for colocar uma ordem de importância entre os dois, o trato córtico-espinal lateral, ele é o grande responsável por essas funções. O trato rubro-espinal, ele tem uma função menor. Ou seja, se por alguma circunstância esse trato rubro-espinal for lesado isoladamente, a manifestação clínica será mínima ou inexistente, porque o trato córtico-espinal lateral, ele é responsável funcionalmente pelo controle, ele é responsável funcionalmente em grande porcentagem pela inervação desses músculos. Então, esse é o principal responsável por essa inervação desses músculos. Ok, pessoal? Esse sistema lateral ele é muito afetado pelos AVS, aquelas posições que a gente vai ver na próxima aula, aqueles padrões espásticos pós-derrame cerebral, pós-AVE, eles ocorrem muitas vezes por causa da lesão desses tratos, em especial córtico espinal lateral. Tá? O sistema medial
Por que sistema lateral e medial? Porque eles ficam lateralmente e medialmente situados na substância branca da medula espinal, tá? Esse sistema medial, ele é formado pelo trato córtico-espinal anterior, que se origina no córtex, e pelos tratos teto espinal, que se origina no colículo superior, vestíbulo espinal, que se origina nos núcleos vestibulares, retículo espinal, que se origina na formação reticular do bulbo e da ponte. Então, esses tratos, em maior número em relação ao sistema lateral, eles ligam-se aos neurônios motores do grupo medial daqueles neurônios da coluna anterior da substância cinzenta da medula, né? Naquela imagem rosa que eu mostrei para vocês. Então, eles vão se ligar no grupo medial. Portanto, eles vão controlar os músculos axiais de tronco e pescoço e proximais dos membros, também de forma contralateral, igual aqui o sistema lateral. Então, percebam, mais uma vez, voltando lá. Esses neurônios, desses tratos, córtex espinal anterior, teto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, eles vão mandar os seus axônios de forma descendente, e esses axônios vão fazer sinapse com esses neurônios aqui, ó, do grupo medial dos neurônios situados na coluna anterior da substância cinzenta da medula espinal. Então, eles vão atuar nos músculos proximais de membros, flexores e extensores, e aqui também nós temos os corpos de neurônios que comandam os músculos axiais, responsáveis pela postura, pela manutenção do tronco, músculos paravertebrais, por exemplo, tá? Então, aqui é a região onde os axônios dessas vias fazem sinapse. Ok? Cadê? Claro, pessoal. Então, uma lesão nessas vias, em um termo simples e prático, uma lesão do sistema medial, do ponto de vista clínico, de quadro clínico, o que essa lesão vai manifestar no paciente como quadro clínico? Distúrbios posturais, de controle postural e distúrbios de controle de músculos proximais dos membros. Então percebam que aqui a gente tem um outro protocolo de tratamento, quando há lesão no sistema medial. Aqui nós vamos tratar problemas posturais, uma lesão espástica de músculos posturais. Aqui uma lesão espástica de músculos distais, que controlam distalmente os membros. Então, são dois quadros clínicos completamente diferentes. O diagnóstico é diferente, o tratamento é diferente, os protocolos são diferentes. Ok? Então, vocês vão estar lidando com esses dois tipos de lesões, consequentemente, com esses dois tipos de quadro clínico, tá? Lesões de neurônios motores superiores, afetando esses tratos do sistema lateral e medial, manifestando-se como espasticidade nos músculos distais ou espasticidade nos músculos proximais e axiais. Ok? Aqui, pessoal, vou fazer um estudo mais detalhado de cada um desses tratos que compõem esses sistemas, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco da posição desses neurônios, desse neurônio, no caso, né, neurônio motor superior, que forma os tratos, e como é que eles se comportam na medula, onde eles ficam, como eles se cruzam, etc. Então, vamos começar aqui pelo trato córtico-espinal anterior. Ele cruza na medula
na região ali da comissura branca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ou melhor dizendo, desculpa, ele cruza aqui na região da decussação da pirâmide, na decussação das pirâmides, ele cruza nessa região e vai terminar na metade torácica da medula. Né? Ou seja, o trato córtico-espinal anterior, ele está mais relacionado com inervação motora contralateral de músculos de membro superior, porque ele termina na metade da medula, ou seja, o principal componente que ele leva informação é para o plexo braquial. Então, uma lesão do trato córtico-espinal anterior, ele afeta mais membros superiores, uma vez que esse trato termina na metade da medula torácica, ou seja, um pouco abaixo da formação do plexo braquial, tá? Os tratos vestíbulo-espinal e retículo-espinal, que se originam nos núcleos vestibulares e na região aqui dos núcleos reticulares, ele é responsável pelo equilíbrio e postura básica, como a gente falou, motricidade voluntária dos músculos axiais e proximais, principalmente o retículo espinal. O trato retículo espinal, ele é dividido em dois, o pontino, que se origina na ponte, e o bulbar, que se origina no bulbo. O pontino, ele é responsável pela contração de músculos extensores antigravitacionais ou antigravitários dos membros inferiores, que leva à postura ereta. Então, vamos imaginar aqui, ó, trato rubroespinal pontino, contração dos músculos extensores de membros inferiores. A gente está falando basicamente de qual músculo? De quadríceps. Eu não sei se vocês lembram do padrão espástico de um paciente pós-AVC no membro inferior, mas ele tem uma dificuldade muito grande de fazer a flexão do joelho. A perna dele fica reta, esticada, por causa da espasticidade do quadríceps. E o que explica a espasticidade do quadríceps nesse paciente é justamente a lesão nesse componente aqui, ó, trato retículo espinal pontino, porque aí então haverá uma contração espástica nesses músculos antigravitários dos membros inferiores, representados aqui pelo quadríceps, que é o principal. E o músculo retículo espinal bulbar, ele é responsável pelo relaxamento dos músculos extensores do membro inferior. Então, a lesão desses dois componentes culminam, em última análise, com a espasticidade característica dos membros inferiores dos pacientes pós-AVC. A gente vai ver isso na aula de lesões de medula, que é a próxima aula, tá? O trato teto-espinal, ele é responsável por reflexos decorrentes de estímulos visuais. Então, por exemplo, você está andando na rua e vamos supor que uma criança ali chute uma bola na sua direção. Visualmente, você observa a bola e, através desse estímulo visual, você faz um desvio para que a bola não acerte em você, né? Se você tem uma lesão nesse trato, você perde essa capacidade de resposta. Isso é notório, por exemplo, no paciente que teve derrame. Ele não vai conseguir desviar de uma bola que é lançada até ele, né? Não só pela espasticidade que ele tem, mas também por essa perda de reflexos decorrentes de estímulos visuais. Existem testes específicos para isso, viu, pessoal? Vocês vão aprender isso em neurologia. Então, aqui nós falamos do sistema medial, ok? Agora a gente vai falar aqui do trato córtico-espinal lateral, pessoal, e rubroespinal. Esse aqui já é o sistema lateral, tá? A gente vai falar desse daqui, ó. Já falou do medial, agora do lateral. Córtico-espinal lateral. Percebam que o neurônio motor superior, chamado de neurônio 1, do ponto de vista histológico, é uma célula piramidal do córtex motor, situado lá no giro pré-central. Então, aqui a gente tem o giro pré-central e o corpo de neurônio situado nele. Agora, perceba o trajeto da fibra. Acompanhem aqui o trajeto da fibra.
trajeto coroa radiada. Coroa radiada é essa região aqui, ó, logo abaixo da origem do axônio no corpo neuronal. Coroa radiada, cápsula interna, essa região aqui abaixo, ó, toda essa região aqui abaixo é cápsula interna. Base do pedúnculo cerebral, aqui, base do pedúnculo cerebral. 3/5 médios do mesencéfalo, então passa aqui pelo mesencéfalo. Pirâmide, que é onde ocorre a decussação. Depois que decussou nas pirâmides, depois que houve o cruzamento das fibras, essas fibras vão trafegar pela medula na região do funículo lateral contralateral. Funículo lateral contralateral. E depois vai fazer sinapse com o neurônio 2, aqui na região da coluna anterior. Agora, especificamente onde na região da coluna anterior, pessoal? Nos neurônios do grupo lateral, que são os neurônios que comandam os músculos distais. Então, percebam aqui o detalhe. A gente consegue localizar agora todo o trajeto dessa via, aqui em verde, e consegue agora saber onde uma lesão pode afetar esse trato. Onde uma lesão pode afetar esse trato, né? Então, toda vez agora que a gente olhar uma imagem de ressonância magnética relacionada a um paciente que teve uma lesão medular ou que teve uma lesão crânioencefálica ou uma lesão relacionada a rompimento de vasos, no caso de um AVE, a gente já vai relacionar essa imagem que a gente está vendo na ressonância com esse trajeto aqui em verde. E já vai saber qual é a manifestação clínica daquele paciente. Você olha uma imagem de ressonância magnética, está escrito lá, paciente com lesão extensa devido a rompimento vascular, ou seja, um AVE hemorrágico em região de cápsula interna. Cápsula interna. Aí você vai pensar, lesou cápsula interna, qual que é a sintomatologia desse paciente? Quem que passa pela cápsula interna? Trato córtico-espinal lateral. O que ele faz? Ele vai estimular neurônios do grupo lateral, neurônios motores do grupo lateral da coluna anterior da medula. Esses neurônios vão inervar quais músculos? Músculos distais contralaterais dos membros. Esse tipo de lesão é flácida ou espástica? É um tipo de lesão espástica. Ficou claro, pessoal? Conseguiram integrar todas essas informações? Né? Ou seja, olhando o exame de imagem, a gente já vai saber, sem ver o paciente, já vai saber o que ele vai manifestar. Tá? Porque a gente já consegue relacionar a imagem de uma ressonância com a região neuroanatômica e com a via motora que passa por ali. Ok? Então, percebam aqui os detalhes. Trato rubroespinal. Basicamente a mesma lógica. Lembra que o trato rubroespinal, ele tem uma participação menor no movimento voluntário distal. Ele é apenas um pequeno auxiliar aí, digamos, do trato córtico-espinal lateral que a gente acabou de falar. Movimento voluntário dos músculos distais, o neurônio motor superior, que é chamado de neurônio 1, vai estar no núcleo rubro do mesencéfalo. Então, aqui a gente tem a região do núcleo rubro do mesencéfalo, onde ele se origina, né? Ele vai cruzar o mesencéfalo, aqui,
vai cruzar o mesencéfalo aqui, vamos pensar aqui na vermelha, tá? Ele cruza o mesencéfalo e vai descer pelo funículo lateral contralateral da medula. E aqui vai fazer sinapse com aqueles neurônios do grupo lateral da substância cinzenta, do mesmo jeito que o trato posterior. Tá? Então, uma lesão nesse trato, do ponto de vista teórico, ele causaria a mesma manifestação clínica da lesão no trato córtico espinal lateral. Mas do ponto de vista prático, como ele participa muito pouco da inervação desses músculos, o paciente ou não vai manifestar nada, ou vai manifestar um quadro clínico bem leve, de paresia, leve espasticidade nos músculos distais contralaterais. Ok? Percebam aqui, pessoal, isso aqui faz parte de um outro componente da aula, mas esse é o núcleo rubro. Todo neurônio motor originado na região de tronco encefálico, ele vai ser comandado por um outro neurônio que está aqui no córtex. Então, isso aqui é chamado de trato córtico nuclear, porque se origina no córtex e termina nesses núcleos aqui do tronco encefálico, no caso aqui o núcleo rubro. Então, se eu tiver uma lesão nesse trato córtico nuclear, ou eu tiver uma lesão no próprio trato rubroespinal, a manifestação, ela vai ser a mesma, tá? Ela vai ser exatamente a mesma. Trato córtico-espinal anterior. Aqui nós voltamos lá para o sistema medial, tá? De maneira mais detalhada. Movimento voluntário de músculos axiais e proximais dos membros superiores, como eu falei para vocês, porque esse trato ele termina na metade da coluna torácica. Ou seja, ele é responsável mais pelo comando dos neurônios relacionados com o plexo braquial. O neurônio 1 também é uma célula piramidal do córtex motor lá no giro pré-central. Então percebam o trajeto, mesma coisa do trato córtico-espinal anterior. Coroa radiada, cápsula interna, base do pedúnculo cerebral, mesencéfalo, pirâmide. Nesse caso, pessoal, esse trato ele passa reto na pirâmide. Ele não decursa. Ele desce pelo funículo anterior da medula espinal. Aí, no segmento que ele vai inervar o músculo, ele faz um cruzamento. Ou seja, o trato córtico-espinal anterior, ele decursa na comissura branca, que é essa região de substância branca entre a fissura mediana anterior da medula espinal e a região aqui da substância cinzenta intermédia. Então, o trato córtico-espinal anterior, diferente do trato córtico-espinal lateral, ele não decursa na pirâmide, ele decursa na medula, na região da comissura branca, ok? Essa é a informação correta. Mas decursa. O fato é que ele decursa. O fato é que esse trato, assim como o lateral, ele também comanda músculos distais. Neurônio, e o neurônio motor inferior, ele vai estar situado onde? Na coluna anterior, porém no grupo medial, já que ele comanda músculos axiais e proximais. Lembra que os neurônios relacionados com os músculos axiais e proximais, eles estão relacionados com o grupo medial de neurônios da coluna anterior, tá? Ok, pessoal? Uma lesão nesse trato, então, vai causar uma disfunção espástica nesses músculos aqui, axiais, proximais dos membros superiores. Em resumo, o indivíduo vai ter uma incapacidade de utilizar músculos da cintura escapular para poder fazer movimentos precisos com músculos da mão. Ele não vai conseguir fixar sua cintura escapular para poder fazer movimentos precisos com a mão, né?
ele vai ter coordenação distal, mas não vai ter uma fixação proximal do membro, por causa da lesão desse núcleo, desse trato aí. Teto espinal, regulação de movimentos posturais, reflexos visuais, o exemplo da bola que eu dei para vocês. O neurônio 1, neurônio superior, fica no colículo superior do mesencéfalo, nessa região aqui. Ele cruza no teto do mesencéfalo e desce pelo funículo anterior contralateral. E ali ele vai inervar, então, o neurônio, o motoneurônio, ou o neurônio motor inferior, lá na coluna anterior da substância cinzenta, tá? Então, perceba que também é um trato cruzado, assim como todos os outros, e são responsáveis por esses reflexos visuais. Então, percebam aqui um olho, né? O indivíduo tem uma informação visual, essa informação visual que vai ativar esse trato terto-espinal, de modo ao indivíduo, através de um reflexo postural, ele se desviar daquele objeto. Aqui nós temos o retículo espinal pontino, trato retículo espinal pontino. Então, a função dele é ajustes posturais, ativando os músculos extensores do membro inferior e motricidade voluntária dos músculos axiais e proximais. Então, percebam que uma lesão nesse trato, o indivíduo vai ter dificuldade na sua postura de pé, na sua postura ortostática, devido à perda da ativação dos extensores, né, em especial o quadríceps, e também vai ter um déficit de motricidade de músculos axiais e proximais, ou seja, um déficit postural. É aquele paciente com déficit postural e também tem uma certa dificuldade na marcha, em ficar de pé, na postura ortostática, tá? Neurônio 1, situado nos núcleos da parte reticular da ponte, né, da substância reticular da ponte. Dali vai ter origem axônios, que vão descer pelo funículo anterior homolateral. Ou seja, é um trato direto aqui, tá? Pessoal, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vai controlar músculos do mesmo lado, tá? Ele não é heterolateral, contralateral, ele é direto, tá? Que é um exemplo de via motora direta relacionada a esses reflexos, esse controle postural. Neurônio 2, situados na coluna anterior, mais uma vez no seu grupo medial, porque vai estar inervando músculos proximais e axiais. Então, percebam as variáveis que a gente tem que trabalhar. Ou seja, quais são as regiões anatômicas que são essas variáveis? A gente tem que saber qual região encefálica deu origem ao trato, por onde ele passou, se ele é direto, se ele é cruzado ou ele é direto, e qual grupo de neurônios ele faz sinapse lá na coluna anterior. Se é grupo medial, que comanda os músculos proximais, ou se é grupo lateral, que comanda os músculos distais. Então, essas são as variáveis. A gente tem que ter isso na mente para a gente poder entender esses tratos, tá? Região que ele se originou, no córtex ou outras regiões do encéfalo, por onde ele passou, qual funículo ele pertence, né, funículo anterior ou funículo lateral, no caso desses tratos que a gente já falou, e qual grupo de neurônio eles fazem sinapse aqui embaixo, na medula, né, grupo lateral ou grupo medial para os músculos proximais. Esse aqui é o componente bulbar do trato retículo espinal. Função: ajustes posturais relaxando os músculos extensores do membro inferior. Motricidade voluntária dos músculos axiais e proximais. Então percebam que esses dois tratos, o bulbar e o pontino, eles estão relacionados com músculos posturais.
e músculos relacionados à extensão do membro inferior, né? Então, esses pacientes têm esse padrão quando lesam esse trato. Esse padrão de distúrbio motor nesses músculos especificamente. Então, existe todo um protocolo de tratamento para esse tipo de lesões, tá? Neurônio 1, ou neurônio motor superior, está nos núcleos da formação reticular do bulbo, desce pelo funículo lateral, de forma homolateral, e pelo funículo lateral do outro lado, né, de forma contralateral. Então, esse trato aqui, ele é cruzado e direto. Então, percebam que numa lesão de medula, você pode lesar um de um lado e o outro pode prevalecer. Então, é um trato que tem uma certa resistência a lesões, a hemissecções de medula. Uma vez que a parte que não foi hemisseccionada, ela vai conter esse trato ainda íntegro. E vai fazer sinapse com esses neurônios aqui de baixo, do grupo medial, porque são axiais e proximais. Trato vestíbulo-espinal. O nome vestíbulo remete à questão do equilíbrio, né? Então, ajustes posturais para manutenção do equilíbrio. Ele tem origem no núcleo vestibular lateral, responsável por ajustes posturais da cabeça e do tronco, né? Com fibras também em origem no núcleo vestibular medial. Em resumo, pessoal, uma lesão no trato vestíbulo-espinal, o paciente vai ter um distúrbio de equilíbrio. O paciente vai ter um distúrbio de equilíbrio, né? Então, aí vai ter que ter um tratamento específico para questões de equilíbrio, tem um protocolo para isso, né? Neurônio superior, origem nos núcleos vestibulares lateral e medial, desce pelo fascículo anterior homolateral direito, ou melhor dizendo, direto, ele é direto, não é heterolateral. Faz sinapse com neurônios do grupo medial na coluna anterior. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês, percebam que na medula, por enquanto a gente falou desses tratos descendo somente pelo funículo anterior e lateral. Somente pelo funículo anterior e lateral. Mais adiante eu vou mostrar umas imagens para vocês, localizando esses tratos nesses funículos, para a gente poder entender a relação entre a lesão de partes específicas desses funículos e a lesão específica desses tratos que estão nesses funículos, ok? E aqui um quadro sintetizando tudo o que foi dito. Características das vias motoras descendentes somáticas da medula. Então, aqui a gente tem os tratos, a sua origem e a sua função. Vamos pegar aqui, por exemplo, trato córtico espinal lateral, origem córtex motor, motricidade voluntária dos músculos distais. Trato, vamos pegar aqui o último, trato vestíbulo espinal, núcleos vestibulares, ajustes posturais para manutenção do equilíbrio, ajustes posturais da cabeça e tronco. Então, percebam que esse quadro, em face a um paciente neurológico, ele é muito importante para a gente poder entender aquelas manifestações específicas desses pacientes, né? A gente vai fazer uma análise física desses pacientes e eles vão apresentar distúrbios em umas dessas linhas. E com isso a gente vai correlacionar com qual trato que foi lesado para que ele manifeste aqueles sinais e sintomas. Ok? Então, percebam a importância desse quadro, sintetizando tudo que foi dito até aqui. Pessoal, finalizamos as vias descendentes, tá? Finalizamos as vias descendentes. Então, percebam a importância do conhecimento dessas vias no sentido de entendermos exames de imagem, exames de ressonância magnética
e no sentido também de entendermos dados clínicos obtidos pelo exame físico daquele paciente, né? O paciente perdeu isso, perdeu aquilo, está com uma disfunção nesse músculo, naquele outro músculo, tem problemas de equilíbrio, tem problemas de reflexo, tem problemas de motricidade de tronco, tem problemas de motricidade distal. Como é que eu entendo essas manifestações em face à lesão desses tratos, né? Então, com essas informações, nós já conseguimos fazer uma correlação entre lesão, exame de imagem e manifestação clínica. A gente já consegue fazer uma correlação entre exame de imagem, lesão e manifestação clínica. Isso é importante para a gente entender exatamente o quadro desse paciente. Ok? Agora vamos falar da via ascendente. O caminho agora é oposto, pessoal. A gente desceu, né, através de uma via descendente e inervou um músculo. Agora a gente vai partir lá da região corporal, da região de membros, de tronco, de vísceras, e vamos trazer essa informação para ser interpretada aqui em cima, no córtex cerebral. Então, vias ascendentes. Fibras que formam essas vias relacionam-se com fibras da raiz dorsal do nervo espinal, que é sensitiva, que trazem impulsos aferentes de várias partes do corpo, né? Impulsos esteroceptivos, provindos da superfície corporal, receptores de tato, pressão, dor. Impulsos interoceptivos, são impulsos relacionados à dor muscular, dor visceral, ou seja, são visceroceptores relacionados à dor. E também nós temos impulsos proprioceptivos, que são aqueles impulsos originados nos fusos neuromusculares e órgãos neurotendíneos. Lembrando que os impulsos proprioceptivos têm a função de nos informar a posição de partes do corpo no espaço e partes do corpo em relação ao próprio corpo, né? Informação proprioceptiva, ou seja, informação sobre si mesmo. Essas fibras da raiz dorsal, elas podem fazer sinapse com quais neurônios? Então, percebam aqui em azul. Essas fibras da raiz dorsal podem fazer sinapse com quais neurônios? Ela pode fazer sinapse com o neurônio motor da coluna anterior, formando um arco reflexo simples, monossináptico. Todo mundo conhece o reflexo patelar, né? Quando o médico bate o martelinho ali, por exemplo, no joelho, num exame neurológico, né? Então, esse arco reflexo simples, que pode estar alterado, o indivíduo pode ter uma hiperreflexia, no caso de uma lesão do neurônio motor superior. Ele pode ter uma hiperreflexia, no caso de lesão do neurônio motor superior. Ele pode ter uma hiporreflexia, no caso de uma lesão nervosa, de nervo periférico. Então, percebam que esse arco reflexo simples, ele é formado, então, por esse componente de via sensitiva, representado por fibras da raiz dorsal, e componentes motores relacionados às fibras que abandonam a medula e vão fazer sinapse no músculo. É um arco reflexo simples. Esses neurônios em azul da raiz dorsal também podem fazer sinapse com interneurônios ou neurônios internuciais, para fazer um reflexo polissináptico, como, por exemplo, um reflexo de retirada. Por exemplo, quando você põe a mão numa panela quente e tira a mão com tudo, o estímulo está sendo na mão, mas você está ativando músculos lá da cintura escapular, até músculos dorsais e de membro inferior estão sendo ativados para poder te tirar daquele estímulo lesivo, né?
Então, são neurônios internuciais responsáveis por esses reflexos mais elaborados, como o reflexo de retirada. Esses neurônios da raiz dorsal em azul também fazem sinapse com eles. Neurônios cordonais de associação, para fazer um arco reflexo entre vários segmentos da medula. Por exemplo, o reflexo de coçar, né? Ou seja, o indivíduo ele tem uma lesão irritativa numa região do corpo, por exemplo, o membro superior, e ele precisa de reflexos, eles precisam de uma integração de várias partes da medula para poder, por exemplo, coçar aquela região, né? Porque é um estímulo irritativo e ele cita esse reflexo em outra região do corpo. Então, você precisa de vários componentes em segmentos diferentes da medula. Ou seja, os neurônios da raiz dorsal, eles participam de reflexos simples e de reflexos multi- ou intersegmentares. Eles fazem sinapses também com neurônios cordonais de projeção, que vai projetar, por exemplo, para o tálamo, né, uma via ascendente que vai se ligar até o tálamo e cerebelo. E também ele faz sinapse com neurônios pré-ganglionares, formando um arco reflexo visceral. Em resumo, esses neurônios da raiz dorsal, eles são responsáveis por reflexos viscerais, reflexos somáticos simples ou intersegmentares, e também são responsáveis pela formação das vias ascendentes, que vão levar as informações para o tálamo e cerebelo num primeiro momento. E são esses neurônios que a gente vai ver agora com mais detalhes. Os neurônios cordonais de projeção, via tálamo e cerebelo aqui. Ok? Estrutura geral da via sensitiva. Vocês lembram que na estrutura geral da via motora, nós tínhamos apenas 2 neurônios? Neurônio motor superior e neurônio motor inferior? Na via sensitiva, nós temos 3 neurônios. O neurônio de primeira ordem, que é um neurônio pseudo-unipolar situado no gânglio sensitivo do nervo espinal. Vocês lembram do gânglio sensitivo da raiz dorsal, né? Relacionado ao nervo espinal. O ramo central desse neurônio, ele penetra na medula e o ramo periférico forma um nervo. Então, daquele gânglio, esse é o gânglio, pessoal. O ramo periférico se liga no corpo e o ramo central faz sinapse com o neurônio aqui na raiz dorsal. É isso que o texto quer dizer aqui. Conexão por interneurônio com motoneurônio para formar reflexo, como eu falei para vocês. Isso é uma possibilidade também de sinapse. Agora vamos imaginar aqui, ó. Então percebam aqui, pessoal, a gente está aqui, ó. Esse é o neurônio 1. Esse é o neurônio 1, ele está no gânglio. Agora, o neurônio 2, de segunda ordem. Neurônio Golgi, tipo 1, axônio longo, situado na coluna posterior. Origina axônios de tratos ascendentes com trajeto direto ou cruzado. Ramos colaterais se unem à formação reticular do tronco encefálico. Então, vamos entender isso aqui. Esse é o neurônio tipo 1. Vamos imaginar um estímulo de tato. Então, aqui, ó, teve um estímulo de tato aqui na pele, no receptor de tato, foi originado um estímulo nervoso que trafegou pelo ramo periférico desse neurônio de primeira ordem. Esse neurônio processou essa informação inicialmente, aí esse estímulo de tato adentrou na medula pelo seu ramo central. Fez sinapse com o neurônio de segunda ordem, situado na coluna posterior da medula, que nesse caso aqui cruzou para o lado oposto e subiu pela medula através do trato espinotalâmico lateral. Então a gente está aqui, ó, na segunda ordem, esse em vermelho, forma as vias ascendentes, né? Os neurônios que formam as vias ascendentes.
os tratos ascendentes. Agora, para onde vai esse axônio? Vai fazer sinapse com neurônio de terceira ordem, neurônio 3. Neurônio Golgi tipo 1, axônio longo, localizado no tálamo, cujo axônio alcança áreas corticais sensitivas por meio da radiação talâmica. Então percebam aqui, ó. Opa. Percebam aqui. Estímulo de tato. Um estímulo de tato ocorreu na pele, trafegou por o nervo periférico, que é formado pelo prolongamento lateral ou periférico desse neurônio 1, que está aqui no gânglio. Esse impulso ganhou o prolongamento central desse neurônio 1, fez sinapse com o neurônio 2, situado na coluna posterior da medula, da substância cinzenta, que por sua vez lançou um axônio, que cruzou o plano sagital mediano, subiu como via ascendente pela medula, passou pelo tronco encefálico e fez sinapse com o neurônio 3, situado no tálamo. O neurônio 3, por sua vez, lançou um axônio que, pela radiação talâmica, chegou à área sensitiva do córtex, situada no giro pós-central. Então, vamos supor que esse estímulo de tato aqui embaixo ocorreu na pele do dorso da minha mão. Esse estímulo de tato, ele vai chegar onde aqui no giro pós-central? Na região correspondente à pele do dorso da minha mão. Então, quando esse impulso chega aqui em cima, que eu vou ter a sensação de tato na pele do dorso da mão. Ok, pessoal? Quem entendeu esse trajeto, quem entendeu a posição desses 3 neurônios, entendeu praticamente toda a lógica estrutural das vias sensitivas, das vias ascendentes, das vias aferentes, ok? Então, aqui não pode ter dúvida. Essa é a estrutura geral, que vale para todas vias ascendentes. Ok? Então, dando seguimento, vamos falar das vias ascendentes do funículo posterior. Percebam que o funículo posterior apareceu só agora, né? A gente falou de vias ascendentes, e as vias ascendentes, elas estão relacionadas com funículo lateral e funículo anterior. Agora a gente vai falar de funículo posterior. Mas isso não quer dizer que vias ascendentes, elas estão só no funículo posterior. Não, elas estão também em funículo anterior e funículo lateral. Mas funículo posterior somente contém vias sensitivas. No funículo posterior não tem vias motoras, só vias sensitivas. E quais são as vias sensitivas situadas no funículo posterior? Nós temos o famoso fascículo grácil, que é medial, e o fascículo cuneiforme, que é lateral. Esses 2 fascículos, situados medial e lateral, um em relação ao outro, eles estão no funículo posterior. Eles são formados por ramos ascendentes das fibras da raiz dorsal para o bulbo. Possui a mesma funcionalidade. Qual que é a função do fascículo grácil e cuneiforme, pessoal? Qual que é a função do fascículo grácil e cuneiforme? São essas funções que a gente vai ver aqui no próximo slide. Basicamente, função proprioceptiva. Então, vamos ver aqui o trajeto. Fascículo grácil. Início caudal da medula espinal, formado por fibras das raízes coxígeas, sacrais, lombares e torácicas baixas, para o núcleo grácil do bulbo. Então, vamos imaginar. Fibras formadas pela raiz dorsal das raízes dos nervos coxígeos, sacrais, lombares e torácicos baixos, sobem pelo funículo posterior e vão fazer sinapse
no núcleo grácil do bulbo, conduzindo impulsos do membro inferior e metade inferior do tronco. Então, percebam que o fascículo grácil, ele é responsável pela propriocepção, tato discriminativo, sensibilidade vibratória, estereognósia dos membros inferiores e metade inferior do tronco. Já o fascículo cuneiforme, ele é formado por fibras das raízes cervicais e torácicas altas, que essas fibras elas caminham para o núcleo cuneiforme, também situado no bulbo. Conduzem impulsos dos membros superiores e metade superior do tronco. Então, o fascículo grácil é relacionado com membros inferiores e metade inferior do tronco. O fascículo cuneiforme, ele é relacionado a membros superiores e metade superior do tronco. Relacionado em que sentido? No sentido funcional. Então, quais são as funções desses dois fascículos? É a mesma função para os dois fascículos, só muda a região do corpo que eles trazem um impulso, como a gente viu, né? Grácil, membro inferior, cuneiforme, membro superior, e as metades relativas do corpo. Então, propriocepção consciente ou sinestesia é uma função desses dois fascículos. O que é essa sensação? É localizar parte do corpo ou movimento sem auxílio da visão. Então, com o olho fechado, eu sei a posição do meu corpo no espaço. Tato discriminativo ou epicrítico, características táteis do objeto. Por exemplo, você consegue ver rugosidade, detalhes mínimos de objetos. Tato epicrítico. Sensibilidade vibratória, percepção de estímulos mecânicos repetitivos. É um sinal precoce de lesão que você pode ver com aquele diapasão, aquele equipamento que vibra, né? Você coloca perto da pele e, se não houver essa sensibilidade vibratória, já é um sinal de lesão nesses fascículos. Estereognosia ou estereognósia, perceber a forma e tamanho dos objetos. Então, você coloca um objeto na mão da pessoa, com os olhos vendados. Se ela não conseguir descrever para você a geometria daquele objeto, a gente já está falando de uma alteração na estereognosia. Existem testes, pessoal. Existem testes para cada uma dessas funções, tá? Isso aqui já é assunto mais de neurologia. Mas aqui, vocês já conhecem a função do fascículo grácil cuneiforme e as partes do corpo que eles são responsáveis em relação a essas funções. Agora, aqui o trajeto específico do fascículo grácil e cuneiforme. Então, aqui, o neurônio 1 vai estar no gânglio sensitivo, do nervo espinal. Aqui, nós temos o neurônio 1. Esse neurônio, ele vai ter um prolongamento periférico, que vai se ligar a alguns receptores. Quais receptores? Receptor de tato, pode ser o Ruffini ou Meissner. Receptores proprioceptivos, fuso neuromuscular e órgãos neurotendíneos. Receptores de vibração, Vater-Pacini. E os prolongamentos centrais desse neurônio vai fazer sinapse com o neurônio 2. Então, percebam aqui, neurônio 1, prolongamento periférico ligado aos receptores. Prolongamento central vai se ligar com o neurônio 2. Esse neurônio 2, ele está situado onde? No núcleo grácil do bulbo. Então, aqui no bulbo, nós temos o núcleo grácil. Aqui, ó, esse aqui é o bulbo, viu, pessoal? Aqui é medula e aqui é o bulbo. Então, aqui nós temos o núcleo grácil. Ele vai receber essas informações desses receptores aqui, onde está o neurônio 2. Aí, os axônios dos neurônios situados no núcleo grácil vão cruzar para o outro lado, formando essas fibras, as fibras arqueadas internas. Elas vão cruzar para o lado oposto. Então, aqui nós temos as fibras arqueadas internas cruzando para o outro lado, né? E quando elas cruzarem para o outro lado, a gente vai ter aqui, ó, aqui as fibras arqueadas, quando cruzam.
Quando ela começa a subir, ela recebe o nome de leminisco medial. Leminisco medial. São essas fibras que começam a subir pelo bulbo e tronco encefálico de um modo geral. E o leminisco medial vai fazer sinapse com neurônio 3, situado no núcleo ventral posterolateral do tálamo, que está aqui. Esse neurônio, por sua vez, vai mandar axônios, que vão passar pela cápsula interna coroa radiada e vão atingir a área somestésica do córtex, no giro pós-central. Ok? Então, os impulsos conscientes, eles vão se tornar conscientes na região do giro pós-central. Em resumo, vamos pegar aqui um receptor de Ruffini, tato. Foi feito um estímulo de tato na região do ombro, estimulou um receptor de Ruffini, originou um estímulo elétrico aqui, imagine aqui a região do ombro, ele veio pelo prolongamento periférico, que está no nervo espinal, desse neurônio 1, que está no gânglio. Esse impulso passou do prolongamento periférico para o prolongamento central. Esse prolongamento central é o fascículo grácil. É ele que sobe pelo funículo posterior. É o prolongamento central que forma o fascículo grácil que está no funículo posterior da medula espinal. Aí o fascículo grácil, no funículo posterior, faz sinapse no neurônio 2, situado no núcleo grácil do bulbo, que por sua vez envia um axônio que cruza para o lado oposto, formando as fibras arqueadas internas. Essas fibras, quando cruzam e começam a subir, recebem o nome de leminisco medial, que passa pelo bulbo, ponte mesencéfalo, e vai fazer sinapse aqui, no tálamo, no núcleo ventral posterolateral do tálamo, que por sua vez envia axônios, esse neurônio 3, passa pela região de cápsula interna e radiação talâmica, e vai fazer sinapse aqui no giro pós-central, na região correspondente ao meu ombro. Então, só aqui que eu vou sentir o tato, quando o impulso passa por toda essa via e chega aqui em cima. Não é difícil, né, pessoal? Não é difícil. Mas é que tem bastante nomes novos e informação, né? É bastante informação. É difícil do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, ou seja, de complexidade, é um raciocínio linear, né? É um raciocínio linear. A gente pega um impulso e vai seguindo ele, e dando nome para as regiões por onde ele vai passando. Certo? Pessoal, o fascículo cuneiforme é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que o neurônio 2, ao invés de estar no núcleo grácil, ele está no núcleo cuneiforme do bulbo. Fibras arqueadas internas, leminisco medial, núcleo ventral posterolateral do tálamo, o giro pós-central do córtex cerebral, né? Qual que é a diferença funcional dos dois? O núcleo grácil, como a gente viu, ele traz informação do membro inferior. O núcleo cuneiforme traz as mesmas informações do membro superior e as metades respectivas do tronco, ok? Organização das vias sensitivas, vias ascendentes do funículo anterior. Então, percebam, nós já falamos das vias ascendentes do funículo posterior, fascículo grácil e cuneiforme, propriocepção consciente, sensibilidade vibratória, estereognosia, né, tato epicrítico, essas são as funções.
Então, se a gente lesa o fascículo posterior, ou melhor dizendo, se a gente lesa o funículo posterior, nós perdemos essas sensações veiculadas pelo fascículo grácil cuneiforme. Agora, quais são as vias ascendentes do funículo anterior? Nós temos o trato espinotalâmico anterior, neurônios cordonais de projeção, né, cordonais de projeção. Os axônios cruzam o plano mediano na comissura anterior, formam o trato espinotalâmico anterior, que está situado no funículo anterior. Está situado no funículo anterior, né? Qual que é a função do trato espinotalâmico anterior? Tato leve, protopático e pressão, localização apenas do estímulo tátil. Então, um tato pouco discriminativo, que é chamado um tato protopático, ele é veiculado pelo trato espinotalâmico anterior, situado no funículo anterior, tá? E aqui nós temos os 3 neurônios e a via, que é o trato espinotalâmico anterior. Então, mesma coisa, pessoal. Neurônio 1, situado no gânglio, prolongamento periférico liga ao receptor de tato, por exemplo, e prolongamento central faz sinapse com o neurônio 2. O neurônio 2 está onde? Na coluna posterior da medula. Aí os axônios desse neurônio, eles vão para o funículo anterior oposto, porque a fibra cruza na comissura branca, e vão subir formando o trato espinotalâmico anterior, né? Na ponte, ele se une com o trato espinotalâmico lateral e vai formar o leminisco medial. Vai formar o leminisco espinal. Então, isso aqui é leminisco espinal, que é a junção do trato espinotalâmico anterior com o lateral. Abaixo, nós temos esses 2 tratos separados. O espinotalâmico anterior em vermelho e o trato espinotalâmico lateral em azul. Anterior, responsável por tato. Lateral, como a gente vai ver, responsável por dor. Aí o que vai acontecer? Vamos voltar aqui para o espinotalâmico anterior. O leminisco espinal, por sua vez, vai fazer sinapse com o neurônio 3, situado no núcleo ventral posterolateral do tálamo, que vai enviar os seus axônios para a área somestésica situada no giro pós-central. Então, aqui tudo vai para giro pós-central, pessoal. Todas essas informações de dor, tato, pressão, propriocepção consciente, elas vão ser interpretadas ali, no giro pós-central. Ok? Agora, do funículo lateral, nós temos quem? O espinotalâmico lateral, também formado por neurônios cordonais de projeção, cruzam o plano mediano, os axônios, pela comissura branca e formam o trato espinotalâmico lateral, que fica no funículo lateral e termina no tálamo. Qual que é a função? Isso aqui é importante para a fisioterapia, né? Muito importante. Os outros também são, mas esse é bem especial. Por quê? Porque ele é responsável pela dor. E não só dor, mas também temperatura. Então, aquela dor aguda e bem localizada, que vocês vão tratar muito dessas dores, elas são veiculadas pelo trato espinotalâmico lateral. Nós temos um outro trato situado no funículo lateral, que é o trato espino-reticular, neurônios cordonais de projeção também. Esse trato espino-reticular, ele faz parte da via espino-retículo-talâmica. Essa via espino-retículo-talâmica, ou seja, a informação passa na formação reticular antes de chegar no tálamo, ela é relacionada com dor crônica, dor difusa, dor em queimação. Ou seja, é um tipo de dor também muito comum aí em vários pacientes, né? A famosa dor neuropática, ela é veiculada por essa via espinotalâmico, retículo-talâmica. Na região reticular também existe aquela integração do componente emocional da dor. Toda dor crônica tem um componente emocional muito forte. Toda dor crônica tem um componente emocional muito forte, né? E esse componente emocional da dor
ele é adicionado através do componente reticular da via, que se liga com o sistema límbico, responsável pelas emoções que a gente vai ver nas últimas aulas da disciplina, né? Então, dor crônica, via espino-retículo talâmica, dor difusa em queimação com componente emocional bem notório, bem presente. Dor aguda, nós temos o trato espino-talâmico lateral. E aqui nós temos outras vias ascendentes que fazem parte também do funículo lateral. Trato espino-cerebelar posterior. Neurônios coronais de projeção. Os axônios vão estar no funículo lateral do mesmo lado, então não é contralateral. Formam o trato espino-cerebelar posterior e termina no cerebelo. Qual que é a função do espino-cerebelar posterior? Propriocepção inconsciente. Cerebelo, ele é responsável por propriocepção inconsciente. A propriocepção inconsciente, quem é responsável é o córtex cerebral, mais especificamente o giro pós-central. Isso é importante diferenciar. Ou seja, a propriocepção inconsciente, ela tem origem nos fusos neuromusculares e órgãos neurotendíneos. Qual que é a diferença de propriocepção consciente e inconsciente? A propriocepção consciente é quando a gente fecha os olhos e consegue localizar o corpo no espaço. O corpo estático e o corpo em movimento no espaço. Já a propriocepção inconsciente, ela é aquele estímulo contínuo que os nossos músculos estão mandando para o cerebelo, mostrando o nível de contração muscular, posição relativa de articulações, para que a gente possa fazer movimentos baseado numa informação prévia. Por exemplo, eu estou fazendo alguns movimentos aqui com a mão e o meu cerebelo, ele está mandando essas informações de forma inconsciente. Aliás, os meus fusos neuromusculares estão originando essas informações e mandando para o meu cerebelo, né, que por sua vez está regulando esses movimentos de forma inconsciente. Então, a propriocepção inconsciente são informações originadas nos fusos neuromusculares e órgãos tendíneos que informam o cerebelo sobre posições relativas do corpo no espaço, informações essas importantes para a gente poder iniciar e guiar movimentos. Se a gente perde a propriocepção inconsciente, a gente tem distúrbios ali de coordenação motora, a gente vai ver isso especificamente na aula de cerebelo, tá? E nós temos também o trato espinocerebelar anterior, também formado por esses neurônios coronais de projeção. Os axônios estão no funículo lateral também, do mesmo lado ou do lado oposto, então ele é cruzado ou homolateral, e homolateral, formam o trato espinocerebelar anterior e termina no cerebelo. Qual que é a função? É a mesma função, propriocepção inconsciente. Além disso, o trato espinocerebelar anterior, ele tem uma outra função, que é controlar a atividade elétrica do trato córtico-espinal. Ou seja, o cerebelo é informado de quando impulsos motores chegam à medula e qual a sua intensidade. É um controle de motricidade voluntária. Em resumo, o que significa essa atividade elétrica do trato córtico-espinal? Vamos imaginar a velocidade de movimento. Quando a gente está, por exemplo, digitando rápido no computador. Esse movimento, ele é controlado até uma certa velocidade. O cerebelo, ele consegue nos dar o controle até uma certa velocidade de movimentos. Ou seja, números de teclas apertadas por segundo, por exemplo, por minuto. Se a gente for muito rápido, a quantidade de informação que está entrando na medula, ela já não é, ela vai ser superior do que a quantidade de informação que o cerebelo consegue processar. Então, a partir desse momento, o cerebelo, ele já começa a atuar com erro, a gente começa a errar,
né? A gente começa a errar a quantidade de teclas apertadas, porque a quantidade de informação é muito alta, né? Ou seja, essa atividade elétrica do trato córtico-espinal, ela já não consegue mais ser controlada pelo cerebelo pela quantidade de informação. Ou seja, a gente consegue digitar no computador numa certa velocidade. A partir daquela velocidade, a gente não consegue mais, a gente começa a errar, né? Porque o cerebelo já não consegue mais controlar essa atividade elétrica do trato córtico-espinal, dessas informações que estão entrando, né? Pessoal, então aqui a gente falou dos espinocerebelares anterior e posterior e dos espinotalâmicos, lateral e anterior, tá? Aliás, a gente falou só do espinotalâmico lateral e dos espinos cerebelares, posterior e anterior. O espino cerebelar posterior, o espino cerebelar anterior e o espino talâmico lateral, todos eles estão no funículo lateral. Agora aqui um detalhamento. Esse detalhamento, pessoal, eu já não preciso mais mostrar isso aqui para vocês, porque é a mesma lógica de todas as outras vias faladas anteriormente, né? Neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3. Então, essas são as posições desses 3 neurônios, que são as mesmas posições das vias anteriores, que vão formar o trato espinotalâmico lateral, responsável pela dor aguda. Essa via também é chamada de neoespinotalâmica. Então, se a gente cortou o dedo, é esse trato espinotalâmico lateral que vai trazer a informação até aqui em cima, na região do dedo, e vai fazer a dor ficar consciente no dedo aqui, no giro pós-central. Essa é a via de dor crônica, e percebam que ela tem 4 neurônios. Né? Percebam que o neurônio 3, que geralmente é situado no tálamo, o neurônio 3 da via de dor crônica é situado na formação reticular, em vários níveis da formação reticular do tronco cefálico. Essas fibras retículo-talâmicas, elas têm projeções para a amígdala, que é responsável pelo componente afetivo da dor. Também tem fibras que vai fazer sinapse no giro do cíngulo e ínsula, que também são componentes afetivos da dor. Ou seja, as fibras da formação reticular, elas se ligam a componentes do sistema límbico, amígdala, giro do cíngulo e ínsula, e desencadeiam um componente afetivo da dor crônica. Aí, a partir do neurônio 3 da formação reticular, que essas fibras vão fazer sinapses no tálamo, que por sua vez vai ativar amplas áreas aqui do córtex, não só a região de giro pós-central. Então perceba a complexidade da dor crônica. Aqui, ao invés de vir somente para o giro pós-central, a informação vai vir para o giro pós-central, mas também vai vir para uma região cortical relacionada ao sistema límbico, vai vir para uma região cortical relacionada à cognição, né? A gente sabe que a dor, ela altera a cognição da pessoa, você não consegue pensar com dor, né? Então, por que isso acontece? Porque a via de dor crônica, ela é ligada em várias regiões corticais. Portanto, a dor afeta várias funções corticais, emoção, cognição, até mesmo a fala é afetada, tá? A espinocerebelar também tem algumas peculiaridades. O neurônio 1 é normalmente situado no gânglio sensitivo, igual às outras vias. O prolongamento central vai fazer sinapse com o neurônio 2. Esse neurônio 2 está na onde? Na coluna posterior, né, na região da base. E na região aqui daquelas lâminas de Hexed que eu falei aqui para vocês na aula passada, né? Mas isso aqui é uma informação mais específica que não precisa. É basicamente na coluna posterior, na região da base, que é onde está situado o neurônio 2, né? Aí, a partir daqui da base, que os axônios vão
para o funículo lateral oposto, formando o trato espino-cerebelar anterior, que vai entrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar superior, vai fazer um cruzamento lá na região, que é um segundo cruzamento, e, por sua vez, vai atingir o córtex cerebelar. Então, percebam aqui, ó, essa via espino-cerebelar anterior, ela é homolateral porque ela tem duplo cruzamento. Ela cruza aqui na região de comissura branca, sobe pela medula como espino cerebelar anterior, e quando chega no cerebelo, ela cruza de novo pela decussação, chamada decussação dos pedúnculos aqui, né? Ou seja, uma lesão do cerebelo de um lado causa manifestação no mesmo lado, em relação à função da via espino-cerebelar anterior, propriocepção inconsciente. A posterior, pessoal, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, a mesma posição, a mesma via, a mesma função. Ok? Só percebam que os receptores são fusos neuromusculares e órgãos neurotendíneos, que são responsáveis tanto pela propriocepção consciente quanto pela propriocepção inconsciente. E aqui o famoso quadrinho. O mesmo nível de importância a gente tem aquele quadro, aquela tabela de vias motoras, a gente tem nesse aqui também, né, que mostra todos os tratos ascendentes que a gente falou, as suas funções, a sua origem, a sua terminação, o funículo que ele se localiza na medula, né, funículo posterior, anterior e lateral, se eles são cruzados ou diretos. Essa informação cruzada e direta, qual que é a importância da gente saber se um trato é cruzado ou direto? É importante em relação à manifestação clínica. Tratos cruzados vão se manifestar contralateral em relação aos sintomas, ou seja, lesei uma área encefálica direita, tem manifestação à esquerda, no hemicorpo esquerdo. Já nos tratos diretos, a lesão, a manifestação clínica é do mesmo lado da lesão, tá? Então, essa é a importância de saber se um trato é cruzado ou direto. E já quase finalizando, essas imagens, pessoal, eu vou deixar para vocês refletirem sobre elas da seguinte forma. O que está em azul são as vias ascendentes, o que está em vermelho são as vias descendentes. Aqui são os tratos de associação entre segmentos diferentes da medula. Por exemplo, associa segmento torácico com lombar, lombar com cervical. E aqui nós temos elementos da substância cinzenta, aqui. Então, percebam aqui, ó, fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Pertencem aqui aos tratos ascendentes do funículo posterior. Então, vamos pensar aqui por uma questão de avaliação, de prova. Eu posso dar uma imagem como essa na prova e mostrar, por exemplo, certas compressões ou lesões nessas regiões específicas, só que, obviamente, não vai ter os nomes aqui, né? Ou posso colocar alguns nomes para vocês se guiarem. Mas o que é interessante saber dessas imagens? Onde estão localizadas essas vias ascendentes? Nos funículos, nos 3 funículos, funículo posterior, lateral, laterais e anteriores, né? E onde estão localizados os tratos descendentes nesses funículos, né? Onde estão localizados esses tratos? Olha o trato córtico-espinal lateral, né? Aquele trato importante que comanda os músculos distais dos membros. Onde ele fica aqui? No funículo lateral, né? Olha o rubro espinal, onde ele fica. Então, percebam, pessoal, isso daqui é um exercício de calma e reflexão. Vocês olharem as imagens e fazerem essas associações dos nomes das vias em relação aos funículos, e se a via é ascendente ou descendente, ou de associação, tá? Aqui é a mesma coisa, eu coloquei de uma forma mais limpa, com os principais tratos ascendentes, e aqui os principais tratos descendentes para vocês.
e aqui os de associação. Ok? Então, é isso, pessoal. A gente finaliza agora a parte de medula, a parte teórica. A próxima aula, que vai ser amanhã, né? Próxima aula amanhã, a gente vai falar das lesões e dos padrões neurológicos dessas lesões, ok? Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui agora. Qualquer dúvida é só me mandar um WhatsApp e daqui a pouco eu já mando esse vídeo gravado para vocês. Ok, pessoal? Então, bom dia aí a todos. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau. Até amanhã.